Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento de reflexão bíblica, meditação cristã. Meu nome é Juliano Francisco e eu quero convidar você a vir comigo nessa reflexão. Nós vamos falar e revelar a divindade de Cristo. O tema hoje é explicar o milagre de acalmar. Nós estamos vivendo um momento hoje na sociedade em que a nossa mente está acelerada, a nossa vida está acelerada, informações e tantas outras coisas que vêm acontecendo. Então eu quero convidar você a meditar comigo numa passagem bíblica que fala a respeito que o Senhor Jesus, ele apazigua a tempestade. Então vamos ler juntos Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. No versículo 23 em diante, Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, e de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, ao lermos esta passagem, nós percebemos assim que aqui Jesus começa a revelar a sua divindade, a divindade de Cristo, aquele Jesus de Nazaré que já tinha feito muitos milagres. Os seus discípulos já tinham acompanhado muitos milagres, mas nesse daqui eles começam a perceber o poder que tinha na divindade do Filho de Deus, o ungido de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar e nós estamos falando. Quando Jesus fez esse milagre de acalmar, lá em Marcos ele fala no capítulo 4, no versículo 39, acalme-se, retenha-se. No grego é como se ele estivesse dizendo: fique em silêncio, haja paz. Quando ele faz isso, ele está acalmando aquela tempestade onde os apóstolos que estavam no barco, naquela embarcação, eles estavam com muito medo, e aí eles foram lá acordar o Senhor Jesus, acordando o mestre naquela embarcação. Eu estive lá, só para vocês terem ideia, eu estive lá em Israel, e passei por cima desse mar da Galileia, numa embarcação, e tive o privilégio de ver a largura, a extensão. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros por 14 quilômetros. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, por que que surge essa tempestade? Por que que geralmente surgiu essa que a gente leu aqui e ficou registrado nas Sagradas Escrituras? Quando Jesus passou por isso, ele acalmou, falando com a natureza, isso que surpreendeu eles. Eu estando lá, nesse mar da Galileia, eu perguntei para o pessoal que conduzia o barco ali, perguntei para o pessoal que também nos guiava, o Yuri, e aí ele disse, eu perguntei por que surgia essa tempestade, porque quando a gente olha para esse lugar, parece muito calmo, é um lago muito calmo. E aí eu perguntei, como que surgiu isso? E eles disseram que do sul vem as montanhas, vem ar quente, que vem lá do Egito, do sul da Judéia, e de cima do Monte Hermon vem a geleira. Então há um encontro, um choque térmico. Esse choque térmico provoca esse movimento ali das águas, como se fosse um mar revolto, um mar cheio de movimentos. E aí os discípulos, os apóstolos que estavam com ele no barco, estavam morrendo de medo. O que Jesus faz aqui? Ele pergunta para eles: onde que está a sua fé? Cadê aquela pequena fé que existe dentro de você? E quando a gente começa a fazer uma reflexão, aonde que acontece a tempestade em nós? Aonde que ela nos pega, essa tempestade? É numa tribulação? É numa saúde que falta? Numa doença? Numa notícia grave de um acidente ou de alguém que está muito enfermo no final de vida? Enfim, que momento que isso pega? Uma situação delicada no trabalho, uma prova difícil que você vai fazer, um vestibular que você vai prestar. Como que essa tempestade ela aparece na sua vida? Você já percebeu que algumas vezes as tempestades se levantam
na nossa embarcação e ela se levanta de repente assim, você nem espera e de repente tem uma tempestade, provavelmente foi o que aconteceu com esses apóstolos. Eles estavam tranquilos. O Senhor falou para eles, falou, vamos atravessar o outro lado. Vamos atravessar. E eles estavam atravessando esse outro lado e de repente no meio acontece essa tempestade. Então aqui é um ponto de reflexão que a gente pode parar por um momento e refletir. Onde acontece a tempestade dentro de você, dentro de mim? Essa tempestade, esse mar revolto, esse barco que balança, esse medo de morte, esse medo que nos pega, esse medo que vai fazer com que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida, a única sensação é que nós vamos morrer. Esse desespero, naquele dia os apóstolos tinham Jesus ali na embarcação. E aí o que eles fizeram? Foram lá e chamaram o mestre, chamaram Jesus. E aqui está em exclamação, então quer dizer que, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E aí Jesus acordando, despertando daquele sono, porque ele ainda era Jesus, ele era Jesus de Nazaré, não tinha recebido ainda todo o poder no céu e na terra, ele ainda estava fazendo e cumprindo parte da missão. Então ele acordando perguntou para eles, por que vocês estão com tanto medo? Não sejam tímidos, não sejam covardes. Ao contrário, sejam corajosos e cadê a fé que vocês já têm caminhado comigo há algum tempo? Imagine só o poder que esse Jesus tem sobre a natureza. Ele ainda não havia sido crucificado, morto e ressuscitado. Ele ainda não tinha aparecido lá, que a gente vê lá em Mateus 28, que todo o poder foi dado sobre ele, todo o poder foi recebido. Ele mesmo diz, né? Eu recebi agora todo o poder que existe nos céus e na terra. Naquele momento ele não tinha recebido ainda. E imagine só ele dizer para o mar, para o vento, aquieta-se, silencie-se, acalme-se, silêncio, fica calmo. Ele falar isso para a natureza. Então olha o poder que ele já tinha através da palavra que saía dele. Por quê? Porque ele é a palavra. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Romanos fala sobre isso, né? Tudo foi por meio dele, tudo foi criado por meio dele. Então essa palavra que fala, a palavra rema, a palavra que fala com o nosso coração, aos nossos corações, ela nos movimenta. Quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, nós percebemos que lá o Messias, ele ia sofrer calado, ele não ia abrir a boca dele. Então, esse mesmo que, quando na hora da tempestade, ele mandou o vento e os mares se aquietar, é o mesmo que na hora que se levantou a tempestade contra ele, os açoites, o sofrimento, indo para a morte de cruz, nesse momento todo, no momento de defesa, inclusive, que ele tinha, ele não abriu a boca. Olha que interessante, né? Então tem momentos de calar e momentos de falar. E Jesus sabia exatamente o momento de fazer isso, porque todo esse poder que um dia foi dado para ele, todo esse poder que um dia foi demonstrado e apareceu através dele para os apóstolos naquela época, hoje, por fé, nós podemos crer nesse poder. E eu convido você a acreditar que é possível, todas as vezes que nós recorremos a Cristo, nós chamamos Ele, nós pedimos a Ele ou falamos com o Pai através dele, Ele nos socorre, Ele nos ajuda, Ele nos desperta, Ele nos faz ter mais confiança, Ele nos faz ter mais fé e ter mais coragem também, que é o assunto que nós estamos aqui tendo. Se a gente pudesse parar agora por um momento e falar sobre o poder que existe na força selvagem, na força da natureza comum, é só a gente lembrar lá no Havaí, aquela destruição que teve recentemente, é só a gente olhar agora para Santa Catarina, a gente vê aquelas inundações, tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo lá, aquelas chuvas abundantes. Se a gente parar para pensar também que teve aquele tsunami, quantas pessoas morreram, alguns furacões nos Estados Unidos, alguns terremotos, nós estamos agora ouvindo alguma coisa a respeito de guerra, conflitos. Tudo isso movimenta tanto a natureza selvagem, como também está movimentando a natureza selvagem do ser humano.
O vento ouviu, a natureza ouviu a voz do Filho de Deus, do Cristo. Ouviu e obedeceu. Toda a criação ouve o Criador. Só tem um que ouve o mundo e às vezes não ouve o Criador, que é Deus Pai. É o ser humano, o pecador. Por que será que o pecador, o homem, a mulher, não ouve a voz do Criador, a voz de Deus, a voz desse Filho de Deus, Jesus Cristo? E a natureza ouviu naquele dia, aquietou-se os mares, aquietou-se as águas, aquietou-se a chuva, a tempestade, aquietou-se o vento. Eu não sei que área você está agora passando, na área da sua vida, em que momento você está passando de turbulência, de talvez até desespero, mas você refletindo comigo agora, você sabendo que esse Jesus agora não é mais só o Jesus de Nazaré, agora ele é o Jesus de Nazaré, porque ele veio de Nazaré, mas ele é o Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é ele que está lá, do lado do Pai, à destra do Pai, dizendo para aquietar a sua prova, a sua tribulação, a sua enfermidade, aquilo que está causando essa tempestade dentro de você. Então, quando nós colocamos e depositamos a nossa fé, foi cobrado dos apóstolos, cadê a sua fé? Homens de pouca fé, de pequena fé. Então, se você tiver um pouquinho de fé aí, o Senhor vai despertar aí dentro de você. Ele desperta dentro de você, cadê esse pouquinho de fé? No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Então, acredite, comece agora. Esse pouquinho de fé, ele pode acalmar essa tempestade que há dentro de você. Ele pode apaziguar, acalmar, silenciar e colocar paz dentro do seu coração, dentro de você e também diante da situação que está à sua volta. É possível? É. E aqueles que esperam há tanto tempo que o Senhor faça algo, continue firme que Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer dentro do que você vem pedindo. A sua fé vai alcançar. O que Ele quer agora é que você pratique a sua fé. Então, quando nós paramos por um momento para refletir numa palavra como essa e entender que Jesus, no momento das tentações, Ele resistiu às tentações, Ele ficou firme, falou poucas palavras naquele momento. Quando Ele foi para aquele processo da paixão de Cristo todo, Ele ficou calado, não se defendeu. Como a ovelha indo para o matador, Ele ficou calado. Mas nesse dia aqui, que nós lemos, nessa grande tribulação que eles estavam passando, daquela tempestade, a hora que Ele acordou, a primeira coisa que Ele fez foi repreender o coração do ser humano, foi repreender o homem. Ele não repreendeu primeiro o vento, a chuva, a tempestade. Ele disse assim para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com pouquinha fé? A primeira coisa que Ele fez foi repreender a natureza humana. E é o que Deus está fazendo conosco agora, através dessa mensagem, dessa reflexão. Ele está, através dessa palavra que nós acabamos de ler, repreendendo o seu coração. Por que você está com medo? Por que você não está exercitando a fé, o dom da fé que Ele te deu? A partir desse momento que você entender essa repreensão da parte de Deus, não minha, é o que está escrito aqui. A partir do momento que você entender isso, agora Ele vai repreender aquilo que está acontecendo fora de você. Então, o primeiro ato é repreender aquilo que está dentro de nós. Se você tiver força agora aí, fale e peça a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, repreenda esse sentimento, esse pensamento, esse mal-estar, essa nuvem que está rodeando a minha cabeça, meus pensamentos, esse mal-estar que eu estou sentindo, essa dor no meu estômago, essa dor que me pega. Repreenda isso em nome do Senhor Jesus, mas por fé e com fé. Você fazendo isso, o próprio Filho que está à destra do Pai está intercedendo por você agora, por mim agora, por todos nós, e agora Ele vai acalmar também o que está externamente atrapalhando e causando isso em você. O poder que existe através da divindade de Cristo Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. Ele revelou-se para os apóstolos a divindade que existe nele, Jesus, a divindade que é do Filho, o Messias, o Cristo. E agora nós estamos aqui falando nessa reflexão, e quem sabe uma meditação, Ele está
também despertando em você e revelando em você essa divindade que há em Cristo Jesus. Os discípulos, eles não compreendiam ainda plenamente o poder divino de Jesus de Nazaré. Eles não tinham essa compreensão plenamente. Eles sabiam já que Jesus era um mestre, que era um sábio, que era o Filho de Deus, que nele habitava o Espírito Santo, porque eles viram, comprovaram e estavam experimentando. Mas eles não tinham plenamente essa certeza. A partir desse momento eles começaram a olhar, porque eles perguntaram uns aos outros: quem é este? Olha, eles estavam com ele já há algum tempo. E eles perguntaram: quem é este que até os ventos ouvem a voz dele? Vamos ler aqui na íntegra para não roubarmos nenhuma palavra. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, por que que os mares, os ventos obedecem à voz de Deus, à voz do Filho de Deus, à palavra de Deus? E nós, seres humanos, que temos a capacidade de entender e compreender, de ouvir e ter um coração para receber, por que que nós não ouvimos e não obedecemos à palavra de Deus? É uma reflexão que eu convido você a fazer. Por que que nós não ouvimos e preferimos ouvir o mundo, ouvir as coisas do mundo? Então é um convite, né? É um convite. Você quer que essa tempestade na sua vida se acalme? Você quer que esse vento, essa chuva que está transbordando além do normal, pare, cesse? A pergunta é: por que que você não obedece a Deus? Se você obedecer a Deus, se você obedecer à voz do Criador, se você obedecer à palavra de Deus, que é Jesus Cristo, com certeza você vai começar a ver as transformações à sua volta, principalmente a paz, porque vai haver paz. A paz de Deus em Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Às vezes nós queremos entender tanta coisa e o que Ele mais quer é nos dar a paz. E quando nós temos a paz de Deus, ela excede todo esse entendimento e nos conecta direto com o trono de Deus. Nos leva com essa comunhão com o Pai. E o Pai estando em Cristo, Cristo estando no Pai, o Espírito Santo em nós e nós neste corpo, há uma única comunhão. E é nessa comunhão que os ventos se acalmam, que o silêncio aparece, o silêncio divino. Para finalizar, quero convidar você a entrar comigo nesse silêncio divino e desfrutar desse silêncio divino que só pode vir da parte de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que um dia foi dada para o príncipe da paz e ele veio à terra e trouxe essa paz, é por ela que nós estamos alcançando agora, por frações de segundos, minutos, dias, meses. Vêm as tribulações, vamos recorrer: Senhor Jesus, tem misericórdia, salva-nos. Eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora, eu sou fraco, sou errante, tenho medos, sou medroso, mas eu tenho um pouquinho de fé aqui. Através desse pouquinho de fé, me ajuda, Senhor, a caminhar. Esse é um convite e eu quero convidar você a continuar refletindo nessa palavra comigo. Até mais, Deus abençoe, fique na paz de Deus que há em Jesus Cristo. E até a próxima.